Oi, turma do EJA. Voltamos com nossas aulas de ciência da natureza. Eu já ia falar biologia, mas hoje não é conteúdo. Mas hoje eu vou corrigir os deveres, então fica como sendo aula de ciência da natureza. Como já deu spoiler, hoje será correção dos nossos exercícios. Como na aula de química passada não teve exercício, contei com a energia boa de vocês e a sinceridade de vocês assistirem meu vídeo. Nós abordamos algumas partes e estudos do átomo, a importância dele, a organização dele, como ele tem sua subdivisão, como ele vai ser organizado, ele tem algumas propriedades. Nós já sabemos que dependendo de como ele se subdivida de forma atômica, ele vai ter uma propriedade distintas. E nós vamos aprofundar mais semana que vem na aula de organização dele, dentro da tabela periódica. Vamos entender como é que funciona a tabelinha, bonita, de uma forma mais aprofundada, assim, digamos, ok? De biologia, a gente teve exercício, então bora lá passar para ele. Hoje a aula vai ser super rápida. Eu espero. Primeira questão: quais são os tipos de reinos? E aí eu acho que vocês já estão cansados de saberem que são os principais: reino Monera, Protista, Fungi, Animalia, Vegetal. São esses reinos que estão aí, que a gente vem estudando na sequência de toda a biologia, e os principais a gente está começando a delimitar agora. E aí na segunda questão eu pedi... professora, só isso a primeira questão? Só isso? Fale um pouco do reino Monera e suas principais características, mostrando como são divididas o reino Monera. E aí o que eu queria de vocês nessa questão? Que vocês falassem algumas características de cada um. Por exemplo, as bactérias. Esse ano as bactérias são as principais espécies do reino Monera. Vocês já tinham dividido aí, vocês já dividiram, então já respondi o final da questão. De modo geral, esses organismos reproduzem de uma forma muito rápida e se adaptam perfeitamente ao ambiente. Eles podem se espalhar por toda a terra, mais solo. Teve gente que me entregou isso e eu considerei ok, porque já dava uma explanada sobre tudo. Podia falar também que eles são seres frágeis, pois no lugar da membrana são envolvidos por parede celular e às vezes por uma cápsula. E aí falar o tipo de alimentação, como algumas pessoas citaram, que eu achei muito bom a forma que vocês citaram no exercício. Algumas pessoas, é claro. E aí eu fiz outra pergunta: quais são as principais causas, as doenças causadas pelas bactérias? O professor não sabia, não. Gente, eu fiz um tópico só para isso. Então as principais doenças são a gonorreia, pneumonia, ciste, brucelose, meningite, cárie, tétano, coqueluche, sif e leptospirose. Era só responder isso. Saber também que o tratamento é feito através de antibiótico, porque o antibiótico é capaz de ali eliminar essas bactérias. Eu até citei na aula que é ruim tomar antibiótico, porque geralmente influencia muito na nossa flora intestinal, porque nós temos algumas bactérias que auxiliam na nossa parte de absorção de alimentos, nutrientes, e também aí na nossa digestão. A próxima: fale as principais características do reino protista. E aí, mais uma vez, com o que vocês leram sobre o reino protista, algumas pessoas só botaram uma frase: é formado por vários organismos eucariontes. Foi pouco, pessoal. Então vocês tinham que falar um pouco mais, abordar essa parte que as algas fazem partes e que elas já tinham feito parte das células vegetais. E o que é que eu queria, assim, base de vocês me falarem? Que eles, na verdade, são compostos, assim, pelas algas, a forma que eles eram compostos por protozoários e água, e possuem diversas classificações. E aí, na próxima questão, vocês abordariam essas classificações. Entendam como é que eu quero as questões de vocês. Então, nessa parte, vocês falariam, por exemplo,
a capacidade dos protozoários de formar tecido, de formar colônias, esses tipos de delimitação para responder a questão. Algumas pessoas fizeram um resuminho bonitinho, colocaram tudo isso, então vai ter uma notazinha melhor, né, gente? Eu, querendo ou não, já respondi a última questão que ela perguntava. Quais os principais tipos de protistas? E aí, algumas pessoas só colocaram protozoários e algas. Eu aceitei, algumas pessoas colocaram protozoários ciliados, esporozoários, flagelados, mestatos, rizopódios. E eu aceitei ainda mais, porque eram para vocês realmente terem essa classificação de continuar, por exemplo, algas douradas, algas marrons, algas verdes, para vocês terem um melhor conhecimento desses reinos, ok? Era basicamente isso que eu queria no exercício, que vocês respondessem isso de uma forma mais leve. Não estava um exercício difícil, até porque a gente já... Por fim, a gente teve o exercício de física, que também estava simples e bem voltado ao que a gente tinha visto na aula. Então, a primeira questão ele perguntava o que era cinemática. Ele não, né? Eu perguntava o que era cinemática. E cinemática vocês poderiam responder, é o ramo da mecânica ou ramo da física que estuda o movimento dos corpos, sem levar em conta a origem do movimento, de onde ele saiu e para onde ele vai. Basicamente isso. E aí algumas pessoas falaram que era a parte da dinâmica, cinemática é um ramo da mecânica, a área da física que estuda o movimento. Também estava ótimo. É isso. A explicação para o que é cinemática era o que eu queria na primeira questão. Quais as principais áreas da cinemática? E aí eu queria saber as principais áreas de estudo. E aí era bem simples essa questão, era só para dizer a cinemática. As áreas principais da cinemática é a dinâmica e a estática. Pronto, viram como era simples o exercício? Terceira, quais são os conceitos fundamentais de cinemática? E aí, algumas pessoas tiveram dificuldades nessa. Alguns disseram que era a mesma coisa da primeira, porém, não. Quando eu falei de conceitos fundamentais, eu estava falando, por exemplo, de referencial, movimento, trajetória, móvel, todas aquelas partes que eu já tinha falado. Por exemplo, o que é um referencial? É o ponto de partida que o observador se encontra. Movimento de repouso são conceitos relativos à cinemática. Trajetória é a sucessão das posições ocupadas por um móvel. Móvel é todo e qualquer corpo que muda de posição. Ponto material. E aí vocês iam construindo de acordo com o que eu entreguei no próprio resumo de vocês, ok? E por fim, qual a fórmula do movimento uniforme? Teve gente que colocou da velocidade média, que era aquela V é igual a ΔS sobre ΔT. Mas eu queria a do sorvete, que é do movimento uniforme. S, posição final do móvel. S, inicial, posição inicial do móvel. V, velocidade. T, intervalo de tempo, ok? Era basicamente isso. E aí foi esse exercício de física que eu passei para vocês. Hoje nós não teremos conteúdo e nem atividade. Por quê? Quem está em déficit com alguma atividade queira me procurar para ficar em dia, por favor, faça isso. A partir de semana que vem, nós iniciaremos um novo conteúdo de química, depois biologia, depois física e fazemos uma nova correção dos nossos exercícios, como estamos trazendo isso, ok? Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp, me manda mensagem.